Galera, o Vasco já está começando a se movimentar nos bastidores para a próxima temporada, visando novas contratações para conseguir reforçar o time para as disputas que o Vasco terá em 2025. Dessa forma, um dos principais alvos e que deve ser uma das principais prioridades a princípio do Vasco da Gama nesse momento é a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que pertence ao Cruzeiro e está jogando lá no Kyoto, do Japão. O Vasco vai tentar a contratação do jogador, é uma das prioridades do Pedrinho para a próxima janela de transferências. Acontece que o Pedrinho tem uma forte relação com o jogador desde tempos em que ele jogava no Tigres. O Pedrinho já conhece ele, tem uma relação muito boa com o jogador e entende que ele seria um bom reforço para o setor defensivo do Vasco na próxima temporada. Nesse ano, o Vasco tentou a sua contratação, mas acabou que ele preferiu jogar no futebol asiático do que no futebol brasileiro. O seu futuro na Ásia ainda é indefinido, mas se ele voltar ao Brasil, provavelmente ele não vai ficar no Cruzeiro e ele vai ser negociado, né? O jogador pertence ao Cruzeiro, mas não deve permanecer no clube celeste para a próxima temporada. Com isso, nessa dele ser negociado para outro clube, o Vasco pode entrar na jogada fazendo uma proposta e consequentemente, acertando a contratação do jogador. Ele é avaliado em 12 milhões de reais no Transfer Market e o Pedrinho acompanha ele basicamente desde que ele estava iniciando a sua carreira, né? Então, o mandatário do Vasco conhece muito bem o estilo de jogo do jogador, conhece ele basicamente também como pessoa, admira muito e ele é muito valorizado dentro do Vasco também. Por isso que o Vasco deve insistir na contratação do jogador para a próxima temporada. Como eu falei, o futuro dele no futebol asiático é incerto. Não sabe se o Kyoto vai renovar o contrato dele, vai comprar ele em definitivo ou se ele vai voltar para o futebol brasileiro. Se ele voltar, não deve ficar no Cruzeiro e aí sim ele deve ser negociado, né? O Vasco também deve investir em outros setores do seu campo para a próxima temporada, né? Jogadores como meio de campo, atacantes também devem vir para o Vasco, mas outros jogadores também devem sair, né? A princípio, eu já falei aqui no canal também, mais um que deve ficar é o jogador Pablo Verratti. Ele deve renovar o seu contrato, eu já disse até mesmo que tem interesse em se aposentar no Vasco da Gama, foi um dos principais jogadores do Clube Cruz Maltino nesse ano de 2024. Ele tem uma forte identificação com o Vasco e deve ficar no Cruz Maltino. Já outros jogadores devem deixar o elenco. O Vasco está formulando ainda quem deve sair, quem deve ficar e quem deve chegar. Na lista dos que devem chegar, o Lucas Oliveira está incluído. Beleza? Para que eu vou ficando, curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai se ver no próximo vídeo e tchau, tchau.